Vazaram novos personagens de Mortal Kombat 1. O IMDb é um site onde ficam acreditados os atores, dublês, elenco, equipe técnica e várias outras coisas aí, seja de filmes, games e diversas outras produções. E foi justamente no IMDb que foram publicados alguns atores que fazem a voz de personagens que ainda não chegaram no jogo oficialmente. E isso pode sinalizar sim uma chegada em MK1 muito em breve. Para começarmos, temos a Jade. Nossa ninja verde favorita ainda não apareceu na nova era de Liu Kang, porém já foi mencionada por diversas vezes em diálogos dentro do jogo, sendo referenciada como uma condessa, alguém da realeza e que seria próxima de Sindel, Kitana e Mileena. Rumores já indicavam sua presença em um Combat Pack 2 ou algo do tipo, e esse vazamento apenas corrobora algo que provavelmente se concretizará em breve, ao vermos no IMDb o nome de sua dubladora oficial em outros MKs da franquia, a Mela Lee. A dubladora até já havia postado em alguns stories no seu Instagram que estava de volta ao trabalho e que estava nos arredores da NetherRealm Studios, o que apenas deixou os fãs ainda mais loucos, né? Pra quem não conhece a personagem, Jade apareceu em Mortal Kombat 2 como uma personagem secreta que agia como protetora e amiga pessoal da princesa Kitana. Seu set de armas incluem bastão de combate e também uma espécie de bumerangue edeniano. Jade é uma leal patriota edeniana e tem uma rixa com Tanya, pelo fato da última ter traído seu reino natal durante a invasão de Shinnok na linha temporal original. Já na segunda linha temporal, descobrimos que Jade e Kotal tiveram um caso no passado, e esse amor perdurou mesmo após sua morte prematura pelas mãos de Sindel durante aí os eventos de MK9. Na nova era de Liu Kang, ela deverá aparecer como uma condessa, seguindo a linha de raciocínio dos diálogos que vimos no game. Jade é uma personagem muito querida e pedida pelos fãs para esse novo MK1, e Ed Boon aparentemente deverá atender os pedidos e deixar aí o pessoal feliz da vida. Cyrax, outro ator que apareceu na lista do IMDb, é o Og Banks, dando a voz a Cyrax, o Cyber Lin Kuei amarelo. Rumores também já indicavam a presença de Cyrax em um futuro DLC do modo história. Inclusive diziam que nessa nova era de Liu Kang ele seria uma mulher. Porém, com essa informação do IMDb as coisas se confundem, né? Vazamentos anteriores indicavam que uma mulher Cyrax participaria ativamente do DLC do modo história, começando como uma Lin Kuei que enganaria Scorpion e que posteriormente entenderia as mentiras do Sub-Zero e se aliaria a Scorpion, fazendo parte inclusive aí do novo clã Shirai Ryu. Na primeira linha temporal, Cyrax era amigo pessoal de Sector e do falecido Bi-Han, que havia sido morto no torneio Mortal Kombat. Ele foi o segundo voluntário a participar da iniciativa cibernética dos Lin Kuei, inclusive indo por conta própria depois do sucesso que foi a transformação de Sector. Cyrax era um membro muito habilidoso do clã Lin Kuei, sempre tentando provar a si mesmo que era o melhor. Após ter perdido sua humanidade e seu corpo, ele virou um ciborgue amarelo registrado como LK-4T4 e não teve muito tempo para descansar, tendo como sua primeira missão acompanhar Sector na captura de membros do clã Lin Kuei que haviam fugido da iniciativa cibernética. E seus alvos principais eram Sub-Zero com a Liang e Smoke. Cyrax e Sector conseguem capturar Smoke e colocá-lo à força na iniciativa cibernética. Mesmo tendo sua programação, Cyrax ainda tinha bondade em seu coração e por muitas vezes ficava pensando se havia realmente feito a escolha certa. Não sabemos como Cyrax irá aparecer nessa nova era de Liu Kang, mas o fato é que os fãs estão doidos para poder jogar com os ciborgues nessa nova era, e o modo como isso poderá acontecer nos deixa curiosos, né? Afinal, a iniciativa cibernética foi pincelada ali no final do Sub-Zero de MK1. E segundo rumores, a tal iniciativa não é algo como antes, que destrói o corpo dos voluntários para transformá-los em ciborgue, mas sim diferente, né? Puxando a algo parecido como o Homem de Ferro da Marvel, uma espécie de armadura high-tech que envolve o corpo e potencializa os seus golpes. Vamos ver o que vai acontecer, né? Kintaro. Falaremos agora de outro personagem que teve o ator barra dublador aí, Dave B. Mitchell, atrelado ao seu nome. A aposta aqui é que Kintaro apareça no game como personagem Camel, afinal já temos Goro no roster de ajudantes, então seria interessante vermos outro Shokan com uma variação diferente de golpes. A aposta é que ele apareça como Camel é mais segura, né? Pois não tivemos nada relacionado a Kintaro como lutador DLC, ou então no modo história. E isso nos deixa mais confiantes a pensar que ele aparecerá sem compromisso na história, justamente como um lutador assistente, né? Um cameo, uma participação.
não interferindo em nada e podendo aparecer no futuro sem complicações. Quintaro é um personagem clássico e ao mesmo tempo, infelizmente, esquecido pela franquia. Ele apareceu pela primeira vez no saudoso Mortal Kombat 2, ao lado do feiticeiro Shang Tsung como um subchefe do jogo. Quintaro é um Shokan, assim como Goro. Entretanto, possui pelos ao invés de uma pele draconiana. A raça Shokan tem variações entre sua espécie, e Quintaro é um exemplo disso, sendo de uma variação que é mais próxima a um tigre, diferente do Goro, que puxa elementos mais de dragões. Ainda na primeira linha temporal, após a derrota de Goro pelas mãos de Liu Kang, Quintaro assumiu o lugar no comando do exército de Shao Kahn e aproveitou a oportunidade para se voluntariar em substituir o Goro no torneio. Só fica o nosso adendo aqui, que o Quintaro merece mais do que apenas uma participação DLC como Camel, se acontecer, Porque assim, além de um visual muito bacana, ele tem uma história muito interessante que poderá ser explorada ao máximo, justamente aí com esse reboot da franquia. Vamos torcer para que tudo dê certo. Vamos falar agora do Sector, porque assim, outro ator que apareceu na lista é o Stephen Ouyang, que atualmente é mais reconhecido por dar a sua voz e aparência para o Senhor Negativo da franquia de games Marvel's Spider-Man. Pois é. Enfim, ele aparece na lista como a voz de Sector, o nosso querido ciborgue assassino e sádico. Assim como dito antes, durante a explicação de Cyrex, Sector é mencionado em diálogos do modo história e vazamentos confirmam uma participação relativamente importante em uma DLC do modo história. Na história do game, lá nas primeiras linhas temporais, Sector era um assassino habilidoso e cruel, filho único do grão-mestre dos Lin Kuei. Ele sempre teve o objetivo de comandar o clã, além de ser um dos melhores integrantes do grupo, ficando atrás apenas de Bi-Han, o Sub-Zero original. Quando a iniciativa cibernética começou, Sector fez questão de ser o primeiro voluntário para o experimento, aumentando assim todas as suas habilidades e ganhando um upgrade em tudo. Agora, ele dispunha de um set insano de armas, como mísseis, armas de fogo embutidas e muito mais. Sector abraçou a tecnologia com todas as suas forças e, para isso, abandonou para sempre o seu corpo físico e sua humanidade, tornando-se de fato o que sempre aparentou, uma máquina assassina e sem sentimentos. Temos outro personagem, o Kung Jin. Pois é, o ator Johnny Young Bosch, que já fez tanto a voz como a aparência e movimentos de Kung Jin, aparece novamente aqui na lista do MDB, dando indícios que Kung Jin poderá retornar seja como lutador do roster principal ou apenas como cameo. Isso não seria uma grande surpresa, visto que Takeda Takahashi logo fará sua estreia como personagem DLC em Mortal Kombat 1. E ambos fazem parte aí dos Combat Kids, os personagens de MKX que apareceram como protagonistas daquele jogo. Ele, inclusive, aparece de relance no modo história, do MK1, de 2023, durante aí a batalha final na pirâmide de Shang Tsung, ao lado dos outros Combat Kids. Kung Jin apareceu pela primeira vez na franquia em Mortal Kombat X, sendo um membro da família Kung, primo mais novo de Kung Lao. Depois que o seu primo foi morto por Shao Kahn, Kung Jin fica zangado com Raiden por permitir sua morte e se torna um habilidoso arqueiro e ladrão. Ele vai para esse caminho por pouco tempo, pois logo encontra Raiden durante uma tentativa de roubo de um artefato pertencente à sua família. Após uma conversa com o Deus do Trovão, ele se junta aos monges e posteriormente integra a Special Force. Agora, gente, nesse ponto da lista aqui, a coisa fica mais suspeita, porque tem uma alta probabilidade de ser apenas fake news, tá ligado? Então continue por sua conta e risco, tá? Bom, temos o Hydro. O ator Dempsey Papillon, que fez a dublagem de Rain em MK11, agora aparece na lista como voz de Hydro, o que é uma baita surpresa. Tanto o fato do ator fazer a voz de outro personagem, como o próprio Hydro, é algo bem suspeito. Afinal, esse é um personagem criado pelos fãs e que Ed Boon e sua turma entraram na onda, citando pequenas referências e piadinhas em jogos anteriores. Para os mais desavisados, Hydro aparecia em algumas HQs antigas, como um amigo de Sub-Zero durante a infância do clã Lin Kuei. Durante a iniciativa cibernética, ele teria sido capturado por Sector e forçado a se tornar um ciborgue azul com poderes relacionados à água e até mesmo eletricidade. Detalhe que ele já apareceu em uma websérie chamada Mortal Kombat Legacy, em um episódio que focava em Sector e Cyrex. Bom, o meu palpite, se isso vier a se tornar realidade,
é que ele apareça apenas como cameo, né? Janet Cage, olha só, essa personagem apareceu como um dos muitos híbridos que lutamos aí na parte final do modo história de Mortal Kombat 1, sendo literalmente o Johnny Cage mulher. A atriz Courtney Taylor foi listada como a voz dessa personagem e que poderia aparecer em Mortal Kombat 1 como cameo ou algo do tipo. Kabal. O ator Jonathan Cahill já deu a voz a Kabal em MK11 e apareceu novamente na listagem, o que indica que Kabal pode fazer o seu retorno em MK1. Eu não sei até que ponto isso poderia ser algo real, né, pois o clã Black Dragon nem apareceu na história, cara. E Kano, que é a cara do clã, aparece apenas como cameo, então se fôssemos apostar algo seria uma participação cameo mesmo. Kabal fez sua primeira participação em Mortal Kombat 3, onde aparecia como um antigo membro do clã Black Dragon, que quase morreu nas mãos dos grupos de extermínio de Shao Kahn, sobrevivendo apenas graças a um equipamento acoplado em seu corpo para sempre. Na segunda linha temporal a história é quase a mesma, exceto que dessa vez é Kintaro que faz churrasquinho aí de Kabal, o obrigando a usar um equipamento rudimentar para sobreviver e que o deixa aí com o visual metaleiro raiz, cara. Ó, agora vou falar a respeito de personagens convidados que realmente podem aparecer na franquia, tá? A partir desse momento aqui, a coisa acredito que vai dar certo mesmo. Por exemplo, o Ghostface, o clássico assassino da franquia Pânico, tem altas chances de aparecer. Pois é apenas questão de tempo para que ele seja anunciado na verdade, tá? Pois até mesmo o criador do Mortal Kombat, o Ed Boon, já brincou com a sua aparição no jogo. O ator de voz, Roger Jackson, foi creditado como a voz do Ghostface no game. E pra quem não sabe, esse é o mesmo dublador do personagem em praticamente todos os filmes da série Pânico. Do mais antigo até o mais recente, cara, que inclusive fez um grande sucesso nos cinemas, né? E está passando por certos problemas aí em relação ao elenco, mas isso é outro assunto para um outro vídeo, né? Os outros grandes astros do horror já apareceram na franquia MK como convidados, como o Jason Voorhees, o Fred Krueger, o Alien Xenomorfo, o Leatherface, enfim, o Ghostface seria uma bela adição para o roster. Ghostface teria um arsenal incrível de armas brancas e de fogo, além de toda a mística envolvendo a ligação para suas vítimas, né? Realmente seria bacana demais, eu acredito que vai acontecer mesmo. Doom Slayer. Esse é o nome dado ao protagonista da série de games Doom, e que, segundo o IMDb, aparecerá em Mortal Kombat 1 com a voz de Matthew Watterson. As chances disso ser fake são altas, tá? Infelizmente. O jogo Doom é bem antigo e muito conhecido, tendo uma franquia bem sucedida e até mesmo um filme para os cinemas, estrelado aí por Karl Urban e a dupla de irmãos The Rock e Dwayne Johnson. Tô zoando, né? É a mesma pessoa. Enfim, não haviam rumores a respeito desse personagem. Na verdade, é algo bem esquisito ele tá no IMDb. Mas como tá na lista, né, então leve em consideração. Pode ser que tenha saído alguma coisa aí que a gente não tá sabendo. Master Chief. Steve Downers é um DJ e dublador americano que é mais conhecido por seu trabalho como dublador do personagem da super bem sucedida série de jogos Halo. E também apareceu na lista do IMDb, dublando novamente o personagem Master Chief. Na série Halo, ele foi uma das figuras mais importantes na guerra Humano-Covenant e de alguns eventos que sucederam. Rumores antigos já mencionavam sim uma possível participação como personagem convidado em MK1, porém isso ficou no limbo por um tempo e voltou à tona agora com essas outras informações. Halo é uma franquia que ganhou recentemente até uma série de TV e pode sim ser uma adição muito interessante para MK1, dando trabalho para os lutadores do plano terreno e da Exoterra. Duke Nukem. Quem aí lembra do Duke Nukem, mano? Se você lembra de primeira, provavelmente você deve ter aí, sei lá, mais de 30 anos de idade, né? Bom, a franquia é dos anos 90, de 1996 aí para ser mais preciso, e apresentava um jogo de tiro muito divertido e que hoje certamente traria polêmicas diversas, né? Bom, o jogo apresenta o personagem do mesmo nome, o Duke Nukem, que é um protagonista bombado, loiro e convencido que precisa enfrentar ameaças como alienígenas e até porcos assassinos para salvar a Terra. O nome Duke Nukem foi mencionado na listagem do IMDb, trazendo o ator de voz John St. John como o protagonista principal. O mesmo caso do John se aplica ao dublador do Ghostface, pois ele dá a voz a Duke Nukem em todos os games que o personagem aparece. O Duke tem uma vibe meio similar à do Johnny Cage, sabe? Sendo arrogante, cafona, orgulhoso e insuportável, porém traz uma versão aí sem filtro do Johnny Cage, falando asneiras e com um palavreado bem pesado. É inegável que seria uma participação e tanto, né? Bem diferente de tudo que foi apresentado até o momento para MK1.
e as interações entre ele e o Johnny Cage seriam muito engraçadas. Porém, de todos os personagens que falamos até agora, esse provavelmente é o com menos chance de aparecer, cara. Mas eu posso estar enganado, né? Não esqueçam que isso são apenas rumores, tá? Levem esse vídeo aqui apenas como rumor, não sabemos se é verdade ou se é mentira, porém, como vocês já puderam ter notado nos diversos vídeos que eu já trouxe aqui no canal sobre vazamentos, muita coisa tava certa, tipo assim, muita coisa mesmo. Sei lá, acho que 80, 90% das coisas acabaram se concretizando. Então, só nos resta esperar. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.